É, Vamos tentar aqui gravar um vídeo tentando mostrar o violão aqui da forma mais próxima que eu consigo, usando aqui meu celular aqui, que não é lá grandes coisas, mas enfim. Esse canal eu tento postar nele aquilo que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei lá em 1999, no mês 6 de 1999. Gostaria de ter tido acesso a esse tipo de conteúdo que eu posto aqui no canal. E o conteúdo de hoje, ele pra mim, ele é um divisor de águas. Por quê que ele é um divisor de águas? Porque ele mostra como que música não é tão complicado assim. E também, quanto também você, para tocar na igreja, que é o foco do canal, você não precisa de grandes informações, você não precisa de grandes coisas. Para a via profissional, sim. Para ser um professor, sim. Enfim, para coisas do âmbito profissional, sim, mas para tocar na igreja não precisa. A igreja, o cotidiano da igreja, seja da igreja atual, seja da igreja da minha infância, que tem grande diferença de uma para outra, e isso não é um saudosismo, isso é um fato. A igreja da minha infância, ela é de um jeito, a igreja de hoje, ela é de outro jeito, mas não importa qual das duas igrejas a gente esteja falando. Não tem importância qual das duas a gente esteja falando. Ambas a gente vai trabalhar basicamente as mesmas coisas. Então, enfim, é isso. Essa introdução já ficou grande, mas vamos lá ao tema, que é o que? É o CAGED. E essa aula, eu quero fazer essa aula, porque meu espaço de gravação aqui é complicado, então é complicado fazer esse tema para todos os instrumentos que eu pretendo colocar no canal, que é baixo, guitarra, enfim, teclado. Fazer esse tema para todos individualmente é complicado. Então eu vou fazer esse vídeo mostrando aqui o braço aqui do violão, mas já fazendo ele extensivo para o violão, para o baixo e para a guitarra. E na segunda parte do vídeo eu vou fazer ele extensivo para o teclado, certo? O mesmo vídeo extensivo para o teclado. Então, no violão, que também serve para guitarra, a gente usa muito o que a gente chama de CAGED. O que é o CAGED? Simplificando, a posição de Dó, que é aqui, para quem não sabe, é só você apertar, que as cordas do violão, qualquer instrumento de cordas, qualquer um, popular, clássico, tanto faz, a primeira corda é sempre essa de baixo. Você bota o instrumento no seu colo, não importa qual instrumento de corda seja esse, um violino, um violoncelo, sei lá, não importa. Pensa que ele está no teu colo, a corda que você tem mais para baixo que é a primeira corda do instrumento. E assim segue para cima, Então, a primeirinha que você tem é sempre a de baixo. Qualquer instrumento de cordas é assim que funciona. Então, a primeira corda é essa de baixo, que é a primeirinha de baixo, e segue as demais. Então, sempre que a gente falar a primeira corda é essa de baixo. Segunda vai ser a subsequente, assim por diante. Então, a posição de Dó, a gente toca ela apertando a segunda corda na primeira casa, que cada espaço desse aqui é uma casa. Cada espaço que a gente tem aqui é uma casa. Então, a gente aperta a primeira casa, a segunda corda na primeira casa, a quarta corda na segunda casa, a segunda corda na primeira casa,
a quarta corda na segunda casa e a quinta corda na terceira casa e toca da quinta corda para baixo. Esse é o Dó. O Lá, você também toca da quinta para baixo, só que a mudança, os dedos aqui eles são colocados de forma diferente. Você aperta a segunda corda, a terceira e a quarta, tudo na segunda casa. Não importa os dedos que você vai usar. Uma coisa que você tem que pôr na cabeça, que não importa os dedos que você está usando. O que importa é que você aperte nos lugares que eu estou falando. Os dedos que você vai usar não tem importância, certo? Não tem importância os dedos que você vai usar. O que importa é você apertar nos lugares que eu estou falando. Então a posição de Lá é todas as, a segunda corda, a terceira e a quarta apertada na segunda casa, e você toca da quinta corda, que nem a posição de Lá. Aí depois a gente tem a posição de Sol. Agora, por que isso é o cajete? Porque a posição de Dó ela é representada pela letra C maiúscula. A posição de Lá é pela letra A maiúscula. A posição de Sol, que é a que a gente vai falar agora, é pela letra G maiúscula. E a posição de Sol, você pode tocar ela de duas formas. Que é a primeira corda aqui na terceira casa, a segunda também na terceira casa, a quinta na segunda casa e a sexta na terceira casa. Ou então você toca a segunda corda, você toca a segunda corda sem você desaperta a segunda corda. Você mantém as outras cordas apertadas, a diferença é que você não vai apertar mais a segunda corda. Então você tem essas duas formas. A primeira forma, que é com a primeira corda, primeira e segunda e sexta na terceira casa e a quinta na segunda casa. A primeira, segunda e terceira na terceira casa, a primeira, segunda e sexta na terceira casa e a quinta corda na segunda casa, tocando a sexta corda para baixo e desapertando a segunda corda, tocando ela solta, mas as outras continuam nos mesmos lugares, também tocando a sexta para baixo. Então a posição de Sol tem essas duas formas. E também tocando na sexta corda, você vai ter a posição de Mi, que é representada pela letra E, que aqui é a terceira corda na primeira casa, a quinta e a quarta corda na segunda casa, você toca da sexta, que nem a posição de Sol. A posição de Sol é tocar da sexta para baixo, a posição de Mi também é tocada da sexta para baixo. E a posição de Mi é representada pela letra E maiúscula. E por último, mas não menos importante, a posição de Ré, que é a primeira corda na segunda casa, a terceira também na segunda casa e a segunda corda na terceira casa. E você toca da quarta corda para baixo. E a posição de Ré é representada pela letra D maiúscula. Então, Dó, C, Lá, A, Sol, G, Mi, E, Ré, D. Com isso, formando a palavra cajede. Isso a gente usa muito no violão e na guitarra. Em ambos a gente usa muito isso. E com essas 5 posições, você aprende todas as posições que a gente usa dentro da igreja. Dentro da igreja, para a gente tocar em torno de 90% a 95% do repertório da igreja, a gente só precisa das posições maiores, menores, maiores com sétima, que a gente chama de dominante, e menores com sétima. A gente só precisa disso. Aí muitos vão falar, mas tem baixo invertido e tal. Só que todas as outras posições, fora
essas 4 que eu estou falando, são posições que a gente vai colocar para embelezar a música, mas aquilo que a música realmente vai ter de importante, vai colocar como algo importante, são essas 4. Posição maior, maior com sétima, menor e menor com sétima. Maior, maior com sétima, menor e menor com sétima. E para montar essas 4 posições, esses 4 tipos de posição, a gente usa essas 5 posições: Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Como é que a gente vai fazer isso para montar todas as 12 posições que existe em cada grupo desse? Cada grupo desse, maior, menor, maior com sétima, menor com sétima, tem 12 posições para cada um. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. É só você pegar a posição, arrasta ela para frente, observe que a primeira casa aqui vai ficar vazia. Então com isso você tem que sempre deixar o seu dedo indicador livre, porque ele que vai fazer a pestana aqui, ó. Ele que vai fazer a pestana. Então, aí você monta aqui, por exemplo, o Dó. Do mesmo jeito que você fazia o Dó, você vai montar agora o Dó com a posição, com o dedo médio, anelar e mínimo, que é o que você vai fazer com todas as posições. Todas as posições você vai montar elas com o dedo médio, anelar e mínimo, sempre deixando o dedo indicador para pestana. Então, Dó, só você arrastar ele uma casa para frente, e aí você vai ter o Dó sustenido. Aí mais uma para frente, Ré. Eu não vou andar mais que esse aqui, senão não dá para vocês verem direito o braço. E é só vocês ir andando. E a mesma coisa com a posição de Lá. Lá eu arrasto uma para frente, coloco aqui a pestana aqui na primeira casa, né? Porque observe que eu estou sempre arrastando, montando a posição na versão original. Arrasto uma e boto a pestana ali na primeira casa, e a partir daí eu só vou arrastando as posições, certo? Então, aí no caso aqui, ó, Lá, arrasto, boto a pestana ali na primeira casa. Isso é um Lá sustenido, que no nosso, para o nosso cotidiano, vamos chamar de Si bemol, tá? Mais pra frente eu explico por que de chamar isso aqui de Si bemol. Poderíamos chamar de Lá sustenido? Poderíamos. Mas para o nosso cotidiano grave, isso é Si bemol. Mais pra frente eu explico por que disso. Então Lá, Si bemol, Si, Dó. Eu não vou arrastar mais do que isso, porque senão não dá para vocês verem. Esse Dó aqui é o mesmo Dó que você tinha feito lá no início. São as mesmas notas, igualzinho, Ctrl C, Ctrl V, igualzinho, a mesma coisa. Então com isso nós já percebemos como fazer as posições maiores a partir de Dó e Lá, que é o mesmo sentido de fazer com as outras. Só que a diferença é que o Sol, seja o Sol montado assim ou montado assim, tanto faz, você só aprende ele nesses 2 formatos aqui e acabou. Esse formato de Sol, seja o primeiro, que é usando os 4 dedos, ou o segundo usando só 3 dedos, tanto faz. Você só aprende eles nesses 2 formatos e acabou. Você não vai montar eles, você não vai se preocupar em montar posições a partir deles. Você só aprende isso e acabou. Porque a partir deles você não monta mais nada, tá? A gente aprende eles e pronto. Porque para o nosso cotidiano fica muito complicado querer montar a posição de Lá maior a partir desse desenho. Então, por exemplo, né, dando um exemplo aqui, montar a posição de Lá maior a partir do Sol aqui. Ficaria muito complicado, é desnecessário para o nosso cotidiano. Ninguém faz isso no nosso cotidiano. A não ser quando o cara quer se exibir, aí o cara faz. Do contrário, o cara não faz isso. Então, aí a próxima posição vai ser o Mi maior. Que aí eu só arrasto uma para frente, coloco a pestana lá na primeira casa e vira o nosso querido Fá maior. Aí depois Fá sustenido, Sol. Aí eu não vou andar de novo, porque senão fica difícil vocês verem.
Então Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, que é o mesmo Sol que você tinha aqui, ó, as mesmas notas. Ctrl C e Ctrl V, igualzinho, mesma coisa. E por último, não menos importante, a posição de Ré maior, que daí eu arrasto uma para frente. Aí só que a posição de Ré maior não preciso fazer uma pestana aqui, ó, porque eu só tenho uma corda livre. Então eu só preciso apertar essa corda, eu não preciso fazer uma pestana. Muitos fazem pestana aqui, mas não precisa. Quando você arrasta o Ré uma casa para frente, você não precisa fazer pestana aqui na primeira casa. E observe que as pestanas estão sempre na primeira casa, depois da posição original, ou seja, depois do Dó. Quando eu fiz a posição de Dó sustenido, a pestana veio para a primeira casa. O Lá, quando eu fiz o Lá sustenido, a pestana também na primeira casa. O Mi, quando eu arrastei a pestana do Fá, ficou aqui na primeira casa. O Ré, a mesma coisa, se eu arrastei uma para frente para ser o Ré sustenido. Aí no caso do Ré não precisa de pestana, porque ele só tem uma corda que vai ficar livre. Só tem uma corda aqui que vai ficar livre, então você não precisa fazer pestana. Fica errado fazer pestana? Não, é desnecessário, mas não é errado, é desnecessário. Então você tem o Ré sustenido, aí mais uma para frente, o Mi, e assim por diante. Meu ângulo aqui para mim olhar aqui tá o celular aqui, enfim, tá meio complicado, mas espero que esteja dando para vocês verem tudo direitinho. Então, com isso vocês observaram que a partir do Dó dá para fazer todas as posições maiores, a partir do Lá dá para fazer todas as posições maiores, a partir do Mi dá para fazer todas as posições maiores, e a partir do Ré dá para fazer todas as posições maiores, só ir arrastando e colocando a pestana no devido lugar. Agora, e as posições menores? Como é que a gente vai fazer elas? As menores, a gente faz aqui a partir do Lá, que é só a gente pegar aqui a segunda corda aqui, que ela tá aqui na segunda casa, e coloca lá na primeira casa. Essa é a mudança, ó. Você tá no Lá maior aqui, você tá apertando a segunda corda na segunda casa. Então você passa a apertar ela na primeira casa. Então esse aqui é um Lá menor. E você toca igualzinho. A única diferença é que você vai, ao invés de apertar a segunda corda na segunda casa, você aperta ela na primeira casa. E no mais você toca tudo igual. Esse aqui é o Lá menor. E arrastando, nós vamos ter aqui o Si bemol menor, Si menor, Dó menor e assim por diante. Outro lugar que a gente vai ter posição menor com facilidade é o Mi maior aqui, ó. Como é que a gente faz o Mi menor? Só desapertar aqui a terceira corda, toca ela sem apertar. Então você vai tocar o Mi maior, você vai desapertar aqui a terceira corda e toca normal o acorde, né? Ou seja, da sexta corda para baixo. Então esse aqui é o Mi menor. Aí é só arrastar Mi menor, Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor. E outra posição, e outro lugar fácil de a gente fazer posições menores é no Ré. Poucos fazem, mas eu gosto muito de fazer. Eu já há alguns anos que eu gosto de fazer e alivia muito a mão na hora que tá aquelas músicas muito cheias de pestana, eles fazer posição menor usando o desenho que eu vou mostrar agora para vocês aqui, dá uma aliviada boa na mão. Então vira e mexe eu fazia e faço isso para dar uma aliviada na mão, porque ele não tem pestana. Então que é o Ré menor.
A partir do Ré aqui fazer o Ré menor. Como é que é isso? A primeira corda aqui você está apertando na segunda casa. Passa a apertar ela na primeira casa. Todo o resto fica no mesmo lugar. E você toca como você tocava o Ré. Só que agora é um Ré menor. Então, aí para fazer as outras posições é a mesma coisa. Só arrastar. Ré sustenido menor, Mi menor. E esse Mi menor aqui é o mesmo Mi menor que você tem aqui. É a mesma coisa. Então, com isso você tem aqui todas as posições maiores e menores a partir desses desenhos. Então você vai ter 4 desenhos para fazer as posições maiores, 3 desenhos para fazer as posições menores. E para fazer as posições maiores com sétima, como é que vai ser? Simples, por exemplo, a partir do Dó. Você toca o Dó aqui, aí você vai apertar a terceira corda na terceira casa. Só que quando você está aqui no Dó com sétima, que é no caso dessa posição, quando você aperta a terceira corda na terceira casa, vira um Dó com sétima. Você toca do mesmo jeito que você toca o Dó. Mas para dessa posição você fazer as outras, você não pode tocar a corda Mizinha, que é a primeira corda. Você vai arrastando e só vai tocando as posições, vai tocando do mesmo jeito que você tocava o Dó, só que a diferença é que não vai tocar mais a corda Mi, a corda Mizinha. Então você arrasta, toca só até a corda Si. Aí vai ter o Dó sustenido 7, Ré 7 e assim por diante. Então só você não tocar a corda Mizinha. Inclusive, sempre que eu faço essa posição eu lembro do Cláudio, que é um rapaz que tocou comigo nos meus primeiros anos. Ele fazia essa posição direto. Era uma das posições. Ele só sabia fazer 4 tipos de desenho de posição. Tipo, por exemplo, aqui, desse jeito aqui, e aqui a posição de Dó com sétima, por exemplo, né? No caso, quando ele tocava em tom de Fá, por exemplo. Se ele fosse usar só posições maiores, ele fazia isso. Fazia isso aqui, que é o Si bemol. Fazia o Dó 7. E fazia isso aqui. Que até hoje eu não sei que posição que é essa, mas funciona que é uma beleza. Até hoje eu não sei que posição que é essa. Que ele fazia. Você fazia esse desenho, ó. Assim. E assim. E ele trazia esses 4 desenhos pro braço todo. Ele só tocava, quase não usava posições menores, só usava posições menores quando era estritamente necessário. Mas ele só tocava com posição maior. E era esses 4 desenhos, funcionava que era uma beleza. E funcionava mesmo, acredito. Mas isso é só uma história do meu passado que me traz muita saudade. Cláudio, grande pessoa. Mas enfim, então assim, a gente tem o Dó 7, que é só a gente tocar até a corda Si e arrastar pelo braço. Depois a gente tem o Lá 7, que é só a gente desapertar aqui a terceira corda, tocar ela sem apertar. E a gente arrasta isso pelo braço, tocando normal, não muda o jeito de tocar, a gente só desaperta aqui a terceira corda. E sai arrastando a posição pelo braço, como eu mostrei lá no Lá maior. Outro lugar que a gente vai fazer posições
maiores é no Mi aqui que a gente desaperta a quarta corda, fazer aqui o Mi 7 e a gente arrasta isso pelo braço. Daí a gente arrasta isso pelo braço para poder fazer as posições maiores com sétima a partir do Mi, né? A partir aqui do Mi 7 e a partir do Ré 7, que aqui você faz o Ré, aí a segunda corda que você está apertando ela aqui na terceira casa, passa a apertar ela lá na primeira casa. Todas as outras cordas continuam apertadas no mesmo lugar que você apertava o Ré. Ó. Toca o Ré, o único lugar que você vai mudar é que a segunda corda, que você está apertando ela na terceira casa, passa a apertar ela na primeira. E você toca do mesmo jeitinho. Aí para montar as outras posições, você vai arrastando pelo braço, como eu já mostrei, não tem segredo algum. Então, com isso, as posições maiores com sétima fica Dó 7, que lembrando, para arrastar você não pode tocar a corda Mi. O Lá 7, né, que você arrasta e toca igualzinho. Depois o Mi 7, que se arrasta e toca igual. E o Ré 7, que se arrasta e toca igual ao acorde base. O que é acorde base? Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Isso é o que eu chamo de acorde base. Então sempre que eu usar o termo acorde base é Dó, Lá, Sol, Mi, Ré. Isso é acorde base. Então, enfim, assim é os acordes maiores com sétima. E os acordes menores com sétima? É basicamente a mesma coisa. A diferença é que, por exemplo, Lá menor é o primeiro lugar que a gente tem posições menores com sétima. Menores com sétima, né, no caso. É só a gente desapertar aqui a terceira corda. Para fazer as posições maiores com sétima, não foi só desapertar a terceira corda. Nos menores com sétima também a mesma coisa. Os maiores com sétima foi só desapertar a terceira corda. Nos menores com sétima é só desapertar a terceira corda. Então teremos aqui o Lá menor com sétima, que é só arrastar pelo braço. Outro lugar é aqui a partir do Mi menor 7, que é só desapertar aqui a quarta corda. Lembrando que lá no maior com sétima, nós também desapertamos a quarta corda. E o menor com sétima é também a mesma coisa. Desaperta aqui o menor com sétima, a gente desaperta aqui a quarta corda de novo. Então aqui é o Mi menor com sétima. E o último lugar que a gente vai ter posições menores com sétima aqui no Ré menor. Que lembre que para fazer o Ré 7 a gente pegou aqui a segunda corda aqui e apertou ela na primeira casa. E é a mesma coisa. Então, Ré menor 7, onde vai ter aqui a primeira corda na primeira casa, a segunda corda na primeira casa e a terceira corda aqui no lugar de origem. E você toca igual. E para arrastar é igual. Então é isso. Assim você monta, você vai ter 5 desenhos, você vai ter 4 desenhos para montar todas as posições maiores, 3 desenhos para montar as posições menores. Você vai ter também 1,
1, 2, 3, 4 desenhos para as maiores com sétima e 3 para as menores com sétima. Então é isso. E no final do vídeo aí eu vou pôr as notas que compõem cada desenho desse para vocês, através da escala cromática, achar a formação das demais posições. Aí se você não entender como fazer isso, aí é só deixar comentário aí que eu explico na próxima aula.